Graça e paz, amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui gravando. Hoje nós temos aqui, eu estou acompanhado hoje da minha esposa, né? Está aqui ao meu lado. Ela veio me abençoar aqui com a sua presença. Por isso eu estou mais do que alegre na gravação desse vídeo de hoje. Então, pedindo a vocês que orem, divulguem, compartilhem, deixe seu comentário, dê seu like. E o nosso objetivo, através desses vídeos, diante dessa época em que nós estamos enfrentando, é trazer alguns esclarecimentos com relação à escatologia bíblica, né? Que nós já fizemos 5 vídeos e estamos indo agora para o 6º vídeo, dentro desse contexto da escatologia. E nós estamos falando das características do anticristo, da ação do espírito do anticristo na nossa sociedade, dentro do contexto da raça humana, tanto não só atual, mas desde o princípio da escatologia até os nossos dias atuais. Pois bem, nós falamos no vídeo passado, na escatologia 5, sobre algumas características daqueles que seguem a Cristo, o padrão do cristão. Falamos de algumas, não de todas. E dentro desse contexto a gente fez uma comparação com relação às características do espírito do anticristo que atua na vida de algumas pessoas, as características que alguns têm. E dentro desse contexto, o apóstolo João, que, como eu falei nos vídeos anteriores, João, ele chama, nas suas epístolas, nós encontramos 5 vezes ele falando sobre a questão da pessoa do anticristo e do espírito do anticristo. João, ele introduz o termo anticristo como um conceito bem definido por ele mesmo. Mas apesar de não disputar o fato que no fim desta época aparecerá um ser perverso chamado anticristo, João insiste que há certo temperamento, certas atitudes e características do anticristo que já está sendo vivenciada no meio da nossa sociedade, como eu falei ontem, né? E a gente vai dar sequência hoje. Isso se torna um pouco mais explícito quando o critério é apresentado como a negação que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, quando João escreve a epístola, automaticamente ele escreveu para a igreja e ele bate muito forte, ele fala muito sobre a questão da humanidade e da divindade de Jesus. E dentro desse contexto que ele fala sobre o termo anticristo, dentro das suas epístolas, ele enfatiza muito a questão da negação da humanidade de Jesus. E ele relata tudo isso no capítulo 4 da primeira epístola de João. Você anote e não deixe de ler. Certo? Mas para a gente não ficar insosso, mais na frente a gente vai ler alguma coisa, algum texto bíblico. Mas a priori, o capítulo 4 todinho ele aborda sobre esse assunto. Mas se você tiver condições, leia toda a epístola do apóstolo João. Faça isso, leia toda a epístola do apóstolo João. E uma das coisas que para João era básico, isso se torna um pouco mais explícito quando o critério apresentado com a negação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, para João é básico que em Jesus Cristo vemos Deus agindo em prol da salvação do homem. E ele relata isso, como eu citei agora, o capítulo 4 de 1 João. Então, é básico para João que Deus estava agindo em prol da salvação através do homem Jesus. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios 5:19, que Deus estava
em Cristo Jesus, reconciliando consigo os homens. O apóstolo Paulo, a Timóteo 2:5, ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, o Jesus, homem, que se manifestou, ele veio representando a própria pessoa de Deus, ao mesmo tempo a própria humanidade. Como representante de Deus, ele veio cumprir uma missão, e como representante do homem, ele veio morrer no lugar de todos os homens, a fim de que todos os homens pudessem obter a salvação nele, porque em nenhum outro. O apóstolo Pedro, no capítulo 4, verso 12 do livro de Atos, ele diz que em nenhum outro há salvação. Ele afirma, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então, quando João fala da questão do anticristo atuando no mundo, como ele diz, porque já muitos anticristos têm surgido no mundo, ele fala também não só de algumas características que está introduzida na pessoa do ser humano, mas ele fala também de características diante das seitas, das religiões que têm surgido, que negam a humanidade, a divindade de Jesus, que diminui a autoridade de Jesus, que diz que Jesus não é Deus, não é? Que desfazem da pessoa de Jesus como Salvador. E o apóstolo Pedro, como eu citei há minutos atrás, há segundos atrás, em nenhum outro há salvação. Não há salvação fora de Jesus. E as seitas que Satanás tem levantado pelo mundo afora, que o pessoal chama de cultura, que para mim é demônio, mas alguns chamam de cultura, chama de pluralidade de opiniões, alguns chamam de pluralidade de conhecimento, de ideias. Eu classifico como demônio, ação de demônios. Você tem o direito de discordar de mim, é a sua forma de pensar. Eu compreendo, eu vou respeitar. Mas dentro do contexto da Bíblia, tudo aquilo que não está em Jesus, centralizado em Jesus, unido a Jesus como única fonte de salvação, de perdão, de cura, de libertação, de restauração, de transformação, tudo que não estiver ligado a Ele, a Cristo, não provém dele. Não está ao lado dele. Não está ligado a ele. Não está voltado para ele. Se não está inserido dentro do contexto dos princípios de Jesus, não está ligado a Jesus, então não é de Jesus, é do diabo. Não tem 3 caminhos, só tem 2 caminhos, céu ou inferno, Jesus ou Jesus ou Satanás. Então a Bíblia é muito clara sobre isso. Eu não entendo por que as pessoas arrudeiam tanto para dizer o que a Bíblia diz, que a Bíblia é muito clara sobre essas questões. Então, dentro do contexto da ação do anticristo, ele tenta, através das religiões, do espírito do anticristo, tenta, através das religiões, negar a salvação, negar a divindade de Jesus, negar que Jesus é a única fonte, é o único caminho para a vida eterna. Há mais ou menos um mês atrás, eu estava conversando com uma dupla de mormons, e na conversa que nós estávamos tendo com esses 2 mormons, eles não creem que existe inferno, eles acreditam que tem vida em outros planetas, eles não acreditam que Jesus é a única fonte de salvação. Não acreditam que a Bíblia é o único livro sagrado. Para ele existe outro livro sagrado que é o dos mormons, que copiou muitas coisas da Bíblia, tirou muitas coisas da Bíblia e colocou lá. Tentou fazer uma maquiagem, mas quando você vai para o seu corpo de doutrina, eles negam completamente a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aquele que nega a Jesus, nega o Pai. E quem nega a Jesus não tem nem um filho, nem tem um pai. E João retrata isso na sua epístola, não é? Então é importante que nós, como cristãos, como crentes em Cristo, tenhamos
tolerância e paciência com aqueles que ainda não conhecem. Porque nós precisamos ensinar a ele, se ele nos der a oportunidade de assim o fazer. E eu lembro-me que quando eu conversei com esses dois mormons, eu disse para ele, olha, eu não estou aqui para disputar com você conhecimento bíblico ou teológico. Nós estamos aqui para conversar, dialogar sobre o que a Bíblia diz e sobre o que a Bíblia não diz. E eles foram muito educados, muito pacientes. Eu ouvi eles pacientemente, eles me ouviram. E nós tivemos um diálogo muito bom, fizemos um vínculo de amizade. Eles são hoje, sempre que passam por aqui, conversam, falam comigo. Não é? Mas é uma coisa que você sente pena, sente dó dessas pessoas. Porque nós sabemos, nós que estamos em Cristo sabemos, que se um ser humano não reconhecer que Jesus Cristo é o único caminho, ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse um dos caminhos, ele disse, eu sou o caminho. Se um ser humano, seja de que denominação, de que religião, que alguém possa dizer, né? Porque todo mundo hoje usa a palavra religião como meio de se encobrir atrás de algum sistema religioso. Mas evangelho é reino de Deus. Se as pessoas não aprenderem que Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade, infelizmente eles perecerão nos seus pecados, como a Bíblia diz. E nós temos a responsabilidade de assim fazer, de transmitir as verdades sagradas com muito amor, com muito carinho, com muita paciência, a fim de que o Espírito Santo traga sobre eles arrependimento. Porque só o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo. Então, dentro desse fato, meus queridos irmãos, quando um homem nega esse fato que eu acabei de dizer, a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, ele torna-se culpado de um erro doutrinário, não é? Além dele tentar destruir o alicerce, a base da fé cristã. Porque quando ele nega a divindade de Jesus, nega a humanidade de Jesus, ele está negando tanto o plano de salvação de Deus em Cristo, como ele está negando de outra forma que Cristo não foi e não será o alicerce e o fundamento do cristianismo. Porque se Jesus não veio em carne, ele não morreu. Se ele não morreu, nós não somos salvos. Se ele não ressuscitou, nós não iremos ao céu, porque ele continuaria morto. Então, quando esse espírito maligno introduz isso na cabeça dos seres humanos, através das falsas religiões, além dele cometer um erro doutrinário, ele está tentando mexer de forma direta, mas que afeta alguns indiretamente, porque a mim não afeta, porque eu sei em quem tenho crido, mas muitos que não têm alicerce espiritual, são nécios da fé, eles são afetados de uma certa forma. E isso vai gerando também uma anomalia espiritual. Existem muitos crentes, pessoas que se dizem cristãos, mas que creem em reencarnação. Cristãos que dizem que quando alguém morre, ele está nos vendo lá de cima do céu. Não vê. Se morreu em Cristo, está no seio de Abraão. Não vê nada mais desta vida. Não contempla mais nada dessa vida. Não sabe de nada que acontece nessa vida. Ele passa a outro estágio. Ele passa a estar em outra dimensão. E o sentimento de quem está do outro lado, se fosse o mesmo daqui, não seria céu, não seria descanso, seria tormento. É o oposto daqueles que vão para o inferno. Quando alguém chega no inferno, ele lembra de tudo que deixou aqui. Ele lembra dos parentes. O primeiro tormento dele é um tormento psicológico. É um sofrimento psicológico. Depois vem um sofrimento emocional, para depois vir um sofrimento físico. Lembra da parábola do rico
e de Lázaro, que as pessoas classificam como parábola, mas não é uma parábola, porque parábola não dá nome a personagens. E ali o pobre, ele recebe, ele é identificado, Jesus fala o nome dele, ele não falou o nome do rico, porque era um fato que tinha ocorrido recentemente. E ele conta um fato que havia acontecido há poucos tempos, né? De onde ele estava vivenciando, evangelizando, pregando, ocorreu de fato. Aconteceu de fato. E como ele conhece o outro lado, ele cita o ocorrido. Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. O rico morre e vai para o Hades, para o inferno. E lá no inferno ele lembra dos seus parentes. E ele roga ao pai Abraão para que fale com Lázaro, para que Lázaro molhe o seu dedo em água e refresque a sua boca, porque ele estava em tormentos. Estava sendo atormentado e ele pede para que alguém vá na sua casa avisar seus irmãos para que não vá para onde ele está. Então, Lázaro não se lembrava das suas dores. Lázaro estava no gozo, no seio, no descanso, na eternidade de Deus, enquanto que o outro estava sendo atormentado pelas suas memórias. O outro estava sendo atormentado pelos seus sentimentos, de família, de seus irmãos que estavam vivendo na mesma condição que ele vivia, uma vida dissoluta, uma vida de impureza. Diante disso, muitos crentes ainda falam, já escutei várias vezes, quando alguém morre, quando alguém parte daqui, muitas vezes para dar uma palavra, vai dar uma palavra de consolo ao ente querido, diz, não, ele está nos vendo lá de cima, ele está nos contemplando. É a mesma coisa que um católico dizer que Maria está nos vendo e está rogando por nós. Isso não tem fundamento bíblico. Eu já citei 1 Timóteo 2,5, só tem um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. A Bíblia é clara quando diz, aqui na Epístola de João, no capítulo 2, fala que Jesus Cristo, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Há outros textos bíblicos que diz que Jesus está à destra do Pai, está à direita do Pai, ele está contemplando, ele está vendo. Ele morreu, mas ressuscitou. Maria não. Nossa irmã Maria, ela morreu, mas ela não ressuscitou, ela está com Deus. Foi uma mulher abençoada e uma mulher abençoadora. Foi um instrumento de Deus para nos dar o Salvador, o instrumento que Deus usou para trazer a pessoa de Jesus. Mas ela não tem poder, ela não salva, ela não intercede, ela não cura, ela não vê nada que está acontecendo aqui. Ninguém que partiu para o outro lado, nenhum ser humano que morreu, que está do outro lado, contempla ou ver alguma coisa que está aqui nesse mundo físico. O único que morreu no estado físico, ressuscitou em estado de Deus, em estado de glória, estado de poder, foi Jesus. E ele é o único que está lá e está vendo, contemplando tudo. Porque ele é Deus. Ele é que conhece todas as coisas. Então, diante desse fato, as religiões, as seitas, que estão sendo inspiradas, conduzidas por esse demônio, por esse espírito do anticristo, eles têm tentado negar a Jesus. Eles têm tentado solapar, destruir a imagem de Jesus. Negar a santidade de Jesus, o poder de Jesus. A historicidade, tem gente que diz que Jesus não existiu. A história prova que Jesus existiu. É tanto que antes de Jesus vir, era antes de Cristo, quando ele veio, o calendário mudou depois de Cristo. Mudou muita coisa nesse mundo que a gente não tem tempo para falar, tudo num vídeo só. Mudou tudo. Jesus é o centro da nossa história. E como o diabo ele tem tentado destruir o alicerce da fé cristã, como a própria palavra de Deus diz na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, abra sua Bíblia aí, 2 de Efésios, versículo 20 até o 22, o apóstolo Paulo diz:
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Veja que Jesus, ele é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ele é o fundamento da igreja, como ele disse em Mateus 16 e 18. Ele disse sobre esta pedra, ele não estava dizendo sobre Pedro. Ele chama a atenção dos apóstolos e diz, olha, pois eu te digo, Pedro, que sobre esta pedra, sobre ele, eu edificarei a minha igreja. Ele é o alicerce da igreja, ele é o fundamento da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o condutor da igreja, ele é o orientador da igreja, ele é o autor da fé da igreja. Nele nós estamos e devemos a cada dia estar firmados. E o apóstolo Pedro, vamos lá para a carta de Pedro, voltar lá para a epístola de Pedro, no capítulo 2 e verso 6 da primeira epístola, Pedro repete o que Paulo diz na carta aos Efésios. Ele diz, pois na Escritura se diz, vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Então Jesus, ele é o alicerce, é o fundamento, é o sustentáculo da igreja. E esse espírito maligno do anticristo que está preparando o mundo, as pessoas, o sistema completamente, para receber esse líder mundial que irá governar dentro dos preceitos que não são os preceitos de Deus. Então, diante disso, meus amados irmãos, entenda que o mundo ele está sendo preparado através da atuação desse espírito maligno para a ascensão, o surgimento da pessoa do anticristo. O apóstolo Paulo chama o anticristo não de anticristo, que é uma linguagem de João. João chama de anticristo. O apóstolo Paulo não emprega o termo anticristo, mas ele usa a expressão homem do pecado. Conforme ele escreve na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, vamos lá para a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo diz que haverá uma apostasia, um desvio da verdade. O comportamento do homem será sucedido por características de atitudes comportamentais de injustiça. O apóstolo Paulo classifica o anticristo, que João chama de anticristo, como homem do pecado, filho da perdição, homem de destruição. No capítulo 2 e o verso 3 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo diz, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Apostasia é desviar-se da verdade, abandono da verdade. Por que a pessoa pode a abandonar? Por que a pessoa pode deixar a verdade? Aquilo que eu falei no vídeo Escatologia 5. Quando a pessoa para ouvir espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Meus irmãos, Satanás é um ser eterno. Ele tem muito mais capacidade do que nós humanos. Ele conhece a nossa natureza. Ele não nos conhece como Deus nos conhece. Deus nos conhece por dentro. Deus conhece os nossos pensamentos.
Deus conhece até as palavras que nós vamos proferir. Diz a Bíblia que antes que a gente fale, ele já sabe o que a gente vai falar. Satanás não sabe, ele não é onisciente, como não é onipresente e nem é onipotente. Mas é um ser de milhares, a Bíblia não diz quantos anos Satanás tem, porque ele foi criado. Ele teve um dia. Um dia ele foi feito, então ele teve começo. Deus é eterno, Deus não tem começo nem tem fim. É tanto que o profeta Isaías diz no capítulo 9, verso 6 do livro do profeta Isaías, ele diz que ele será chamado, fazendo referência a Jesus, Pai da eternidade. Ou seja, antes que a eternidade existisse, ele já existia e ele criou a eternidade para dentro da eternidade ele existir ainda mais. Então, diante disso, Satanás, antes de ser Satanás, Lúcifer, ele foi criado, ele teve um princípio, ele teve um início. Faz muitos, milhares de anos que ele foi criado. Então, é um ser altamente capaz. Ele não precisa estudar português para falar português, ele conhece todos os idiomas, ele sabe todas as línguas, ele sabe a fragilidade do homem, as limitações do homem. Então ele tem uma grande capacidade de enganar, é tanto que um dos nomes do diabo é enganador. É enganador. E nesse poder de engano, de sedução que ele tem enganado a muitos, destruído a muitos, levado muitos a naufragar na fé. Porque tem, como eu falei outrora em vídeos passados, o homem ele tem tentado descobrir coisas, entrar em coisas que não pertencem a ele. E quando ele não consegue uma resposta que satisfaça o seu ego, ele passa a descrer, muitas vezes, da existência de Deus, da existência do diabo, da existência do mal. Quando Eva caiu na sedução de Satanás, isso foi um dos pontos de partida. Satanás convenceu Eva a acreditar que Deus não queria que ela tivesse conhecimento. E foi na busca desse conhecimento que não deveria ter ido buscar pela sedução do capeta, do diabo, foi que ela foi conduzida ao pecado. O sábio Salomão diz no capítulo 7, bora ver se é verdade? É bom a gente ver, né? Confirmar na palavra de Deus. 7:29 do livro de Eclesiastes. Isto tão somente achei. Deus fez o homem reto. Deus fez Adão e Eva reto, sem pecado. Ambiente satisfatório. Não tem que se preocupar com água, com luz, com conta de telefone, com IPTU, com IPVA, com imposto. Não tem que se preocupar com nada. Era só obedecer, servir e viver eternamente. Quantas pessoas têm caído no engodo do diabo porque não estão satisfeitos com aquilo que a Escritura diz? E na busca do seu conhecimento, como diz o profeta Daniel no capítulo 12, verso 4, que o conhecimento, o saber do homem vai crescer. Não tenho nada contra conhecer, eu busco conhecimento. Eu procuro ter conhecimento, mas eu analiso aquilo que estou vendo, tudo que eu vou vendo, que eu vou aprendendo, eu vou analisando à luz daquilo que a Bíblia diz. Não é a ciência que prova a Bíblia, é a Bíblia que prova a ciência. Quando a ciência descobre, a Bíblia já diz, a Bíblia já fala. Então, nessa busca, em querer ser, ou ter, ou saber, além daquilo que lhe foi permitido. 7:29 de Eclesiastes. Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas astúcias. Procuraram querer ser o que jamais ele poderá ser.
Certa vez Jesus disse para os fariseus: vós sois deuses, não está escrito na vossa lei que vós sois deuses? Os homens querem se deusificar. É tanto que o povo hoje luta para viver eternamente, para nunca ficar velho. Gente que vive pintando o cabelo para aparentar ser mais jovem. Não é que seja pecado pintar cabelo, não. Eu mesmo não pinto o meu, não. Tá ficando branquinho. Eu quero que fique tudo branquinho. Não tenho problema com isso, não. Eu acho que eu vou ser um dos velhos mais conscientes que já houve nesse mundo. Aceito com muita tranquilidade a velhice. Pois bem, e a Bíblia ainda diz, no livro de Deuteronômio 29 e 29 de Deuteronômio. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras do Senhor. Então, o que é revelado a nós, amém. A gente conseguiu entender aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está agindo, aquilo que Deus está mostrando na sua palavra. Mas o que a gente não consegue entender, não adianta a gente sofrer para querer entender uma coisa que não está dentro da nossa alçada. Como a questão dos limites dos mares, o Senhor disse até aqui, não mais adiante. Jesus disse que nós não podemos contar o cabelo da cabeça, imagina a areia do mar. Não tem como, meus queridos, não tem como, meus amados irmãos. E nessa busca, é aí que Satanás se aproveita para introduzir, como o apóstolo Paulo disse, vãs filosofias. E na busca desse conhecimento desenfreado, o inimigo, ele se aproveita da situação, do contexto. E todo dia surge uma seita, uma doutrina, um falso ensino, um falso conceito, e as escrituras vão sendo colocadas de lado. Por isso é importante que você busque o conhecimento bíblico e teológico. Compre bons livros. Se você me permite indicar você, existem bons teólogos aqui em Pernambuco. Tem o pastor Altair Germano, Esdras Cabral, que tem livros escritos. Seus livros vendem na livraria Luz e Vida. Pastores como o pastor Arthur Eduardo também tem livros. Pastor Arrose, se Deus quiser, daqui a uns dias vai ter livros também publicados. Então existem muitos bons teólogos aqui em Pernambuco. Muitos bons ensinadores que você pode comprar seus livros. São pessoas, esses que eu estou dizendo a vocês, são pessoas que eu sei, que são fundamentados, pessoas que têm base, que têm alicerce, que não vivem envolvidos em coisas escusas, que procuram ensinar a palavra de Deus como ela é, sem artifícios, sem subterfúgios. Futuramente eu vou trazer livros para apresentar aqui a vocês, dar ideias de livros para que vocês possam comprar, para agregar conhecimento, agregar valores. Tem um livro que eu vou citar, muito bom esse livro, se você puder comprar, Teologia Sistemática, de Wayne Grudem. Muito bom. E outros que posteriormente eu vou trazer, diante de assuntos que eu ainda vou preparar para trazer para vocês. Mas continuando dentro desse contexto, o apóstolo Paulo chama o anticristo, que João chamava de anticristo, de homem do pecado, de filho da perdição, o homem do engano, o homem que vai promover a apostasia, o desvio das verdades sagradas, trazendo falso conhecimento. E por que isso vai acontecer? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3, nós lemos o 3, vamos ler o 4. Ele se oporá e se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém,
para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera. Ele não está operando, ele não vai operar, ele já está operando. O mistério da injustiça. Você tem visto isso no nosso Brasil? Você tem visto isso no mundo? Ele já está operando. Somente há um que agora o detém até que seja afastado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. O que é que impede a manifestação plena do anticristo? Duas coisas: o Espírito Santo e a igreja que ainda está na terra. É a única coisa que impede a pessoa do anticristo se manifestar. Os demônios estão agindo, estão preparando o mundo, mas ele pessoalmente só se manifestará depois do arrebatamento da igreja. Aí Paulo diz: a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça. Olha o politicamente correto aí. Para os que perecem porque não receberam o amor à verdade para serem salvos. Por isso, Deus permitirá a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, ou seja, tiveram prazer na injustiça. Deus vai permitir que a mentira se alastre e que essa mentira seja absolvida como uma verdade que provocará a apostasia nos últimos tempos. E é o que nós estamos vendo. Por isso é imprescindível, meus queridos, que vocês analisem o que eu estou dizendo, leiam os textos bíblicos, busquem o conhecimento. Se você é daqui do estado de Pernambuco, procure estudar numa instituição teológica séria. E se você me ouve, vai ouvir o meu conselho, procure o IALT. Vá para o IALT, estude lá no IALT, na cidade universitária. Procure o professor, o pastor Arthur Eduardo. O IALT atualmente é um dos melhores seminários do estado de Pernambuco. Homens qualificados e capacitados que ensinam as verdades sagradas sem artifícios, sem subterfúgios. Excelentes professores, eu já estudei lá. Me formei em bacharel em teologia pela Faculdade Teológica das Assembleias de Deus de Abreu Lima. Fiz a minha convalidação lá, comecei a minha pós-graduação também lá no IALT, mas eu tive que parar por falta de recursos. Mas eu indico você que estude. Busque esse conhecimento. Conhecimento da pessoa de Deus. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Não perca seu tempo. Vigorize sua fé, dê vigor à sua fé. Vamos dizer assim, dê uma gordura à sua fé. Robusteça a sua fé. Para que você a cada dia possa se alicerçar no conhecimento da pessoa bendita de Jesus. Só Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, e fora dele não há salvação. Por isso, meus queridos, analise direitinho. E nos próximos vídeos nós estaremos ainda especificando de uma forma mais explícita algo mais sobre a temática escatologia. Lembrando que escatologia ela não é agora, ela começou com a manifestação de Jesus. O estabelecimento da igreja, a descida do Espírito Santo. Começou os últimos dias com a manifestação de Cristo. Nós estamos nos últimos dias, nós estamos nas horas finais. E precisamos mais do que tudo fortalecermos em Cristo Jesus, o nosso Salvador, e adentrarmos e mergulharmos na palavra de Deus que nos dá força, que nos dá fé. A palavra de Deus que nos conduz rumo à vida eterna.
e que nos previne dos percalços da caminhada e que nos dá autoridade e poder espiritual para vencer Satanás e seus demônios. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Ore por mim, pela Igreja Batista, divulgue o nosso trabalho, compartilhe os vídeos, faça seu comentário, deixe o seu like e que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando hoje e sempre, em nome de Jesus.